Bom, então tá, primeiro também quero agradecer a presença de todos aqui, a disponibilidade de vocês. Eu sou a Jéssica, então, o título do trabalho que eu vou apresentar é Medidas de Trabalhabilidade em Pastas Geopoliméricas de Metakaolin e sua correlação com propriedades e características geológicas. Vamos começar então com uma introdução, né? A gente sabe que o concreto, ele é essencial para a vida humana. Mas atrelado a essa indústria, a gente tem altas emissões de CO2, por isso a gente tem buscado, então, ao longo dos anos, algumas alternativas. Os geopolímeros, então, eles surgem como uma alternativa, porque eles são um material ligante, que são alternativos ao cimento Portland comum, que a gente conhece. Eles são livres de clinker, então, e eles têm um desempenho e uma aplicação muito semelhante ao cimento Portland comum. No entanto, a gente ainda tem algumas barreiras que precisam ser vencidas, né, para que ele seja aplicado em larga escala. Dentre elas, eu vou citar aqui, então, a ausência de normativas, que a gente sabe que são muito importantes, porque são quem estabelece para nós os requisitos, os critérios, para que a gente especifique esse material, né, e consiga controlar a aplicação e o uso. Quando a gente procura numa base de dados, né, por reologia em congressos tradicionais, como o Scopus, por exemplo, eu tenho como resultado mais de 2.000 documentos encontrados. Esses documentos publicados, enfim, nessa base de dados. A gente sabe, então, que nesses materiais, né, a reologia, ela teve e continua tendo um papel muito importante, porque através desses estudos eu consegui, então, desenvolver concreto autoadensável, melhorar a qualidade do meu aditivo, produzir aditivos que sejam mais específicos para aquele uso que eu quero, né, para mudar aquela propriedade geológica que eu quero, além de avanços em outros materiais, como impressão em 3D, que agora é um tema bem atual que a gente está vendo aí. Em concretos tradicionais, a gente mede a qualidade desse material, digamos assim, através de basicamente duas propriedades. Uma delas em estado endurecido, que seria a resistência à compressão, e a outra a trabalhabilidade, que é medida no estado fresco. Aqui eu sei, por exemplo, que se eu for especificar esse material numa região urbana, eu sei que cobrimento de armadura eu vou ter que determinar, eu sei qual a resistência em relação ao água-cimento que eu utilizo, e isso acaba nos dando um norte e padronizando o uso desse material, né? No entanto, eu sei também que se eu precisar pedir um concreto na obra, tem uma normativa que vai me dizer quais são os critérios que eu devo atender para receber ou rejeitar esse concreto que está chegando. Então, diretamente atrelado a isso, vai estar a trabalhabilidade do meu material, que vai ser o comportamento que vai me nortear ali para dizer se eu aceito ou não, se houver segregação, e entre outras coisas. Além disso, então, a gente tem nessa propriedade, diretamente atrelado a ela, parâmetros que são intrínsecos, que vão ser ali a viscosidade, a tensão de escoamento do meu material, e por isso ela é uma propriedade muito complexa, né, porque atrelado a ela a gente vai ter outros parâmetros que são um pouco complexos da gente medir diretamente. E diretamente relacionado a isso, ela vai influenciar no desempenho e na resistência do meu material final, então é bem importante, né? Quando a gente vai falar, então, dos geopolímeros, a gente vê que apenas estudos mais recentes, né, procuraram entender o comportamento reológico desse material. Quando eu procuro na mesma base de dados, né, trocando só agora reologia e geopolímeros, eu vou ter cerca de 150 documentos apenas resultando. Então, diante de tudo que a gente já falou antes, a gente vê o porquê que essa área merece atenção, né? Como, uma vez que eu preencha essa lacuna, eu poderia potencializar o uso desse material. Em geopolímeros, então, a gente tem uma variação muito grande na composição, porque eu posso utilizar precursores de diferentes fontes, né? Se eu utilizo, por exemplo, um resíduo, eu tenho determinadas propriedades. Quando eu utilizo materiais mais puros, como o metakaolin, eu tenho outras propriedades. Então, o tamanho da partícula é uma coisa que vai influenciar bastante nesse caso e vai impactar diretamente na trabalhabilidade, que é a primeira característica lá que a gente tem, que vai ser medida no estado fresco, né? Então, quando eu utilizo o metakaolin, por exemplo, como ele tem uma forma lamelar de partícula, a trabalhabilidade vai ser afetada, né? Vai ser um pouco mais difícil de eu mexer esse material por conta dessa forma, dessa partícula. No entanto, ele é um material mais puro e ele tem uma alta reatividade, né? Por isso que a gente utiliza ainda bastante ele.
Nesse caso, como a nossa pesquisa ela tem um caráter um pouco mais básico e fundamental, então a gente acabou optando por esse material. Então, o que geralmente se faz, né, em determinados casos onde eu quero melhorar a reologia? Uma alternativa seria, então, utilizar aditivos, mas a gente sabe, né, de acordo com estudos anteriores, que tentaram utilizar aditivos que já são amplamente aplicados em cimento Portland, que para geopolímeros eles não são tão eficientes, é um pouco diferente, um pouco mais complexo de utilizar, às vezes acaba até inviabilizando por questões de quantidade que eu tenho que utilizar no meu material para promover um efeito parecido. Jessica, Ou eu posso trocar. Dá um segundinho que a Ana Paula caiu. Eu vou deter aqui a contagem do tempo. Eu pergunto aqui. Eu interrompo? Espera aí, a ver. Eu pergunto para a Ana aqui o que aconteceu. Coisas acontecem, esse tipo de coisas acontecem, faz parte, tá? Então não te preocupa, tá bom? Sim. Para que ela não visualizou ainda. Ela caiu fora. Não está, vamos ver. Espera que ela não visualizou. Espera vou tentar ligar ela, tá? Oi, Ana. Desculpa, caí, nem 3G funcionou. Me desculpe. Não te preocupa. A gente sabe que faz parte da nossa situação. Não te preocupa. Tá? Agora acho que deu certo aqui. Tá, não te preocupa. Jéssica, também não te preocupa pelo tempo. Eu parei aqui, tá? Tipo, tu vai em 5 minutinhos, tá? Então, Só se quiser... Eu vou compartilhar aqui de novo. Poder... Vocês estão vendo? Espera aí. A mim não me aparece... Me aparece a tela em preto. Para vocês aparece bem? A mim não me aparece. Deixa eu tentar de novo, então, peraí. Para mim, estava funcionando. Talvez, Eric, tu tem que sair e entrar de novo. Às vezes isso acontece para mim. Sim? Será? Tá. Então vou sair e Entra entrar de novo. Jéssica, porque para mim estava funcionando. Tu ia o slide normal? Tu enxergava o slide normal? Tá, então vou sair e entrar de novo, tá bom? Sair da chamada. Mas me deu um desespero aqui, porque caiu e nem a 3G, porque às vezes o celular salva, né? E aí não salvou. E aí, meu Deus, acho que eu não volto mais. Não, mas deu tudo certo. Acontece, né? Agora o Eric, pronto. Tenta projetar de novo, Jéssica. Agora. Deixa eu só... Confirmem só se vocês estão conseguindo enxergar. Sim, tá certo. Tá. Tu pode ir no slide que tu estava? Sim, deixa eu só...
Ele demora um pouquinho aqui. Tá, então vou Posso reiniciar. continuar a partir daqui? Podes. Tá. Pode continuar. Ou aqui? Tá. Então, retomando, uma maneira que eu tenho de melhorar a reologia, quando a gente pensa, né, em melhorar essa característica, geralmente o que vem à nossa mente é utilizar aditivos, né, como a gente já usa isso em cimento Portland. No entanto, aqui a gente já tem estudos que comprovam que a eficiência desses materiais é um pouco afetada, né? Ele não funciona da mesma forma que ele funciona em concreto tradicional aqui. Então, às vezes, acaba até inviabilizando a utilização devido à quantidade, né, e tudo mais. Outra coisa que eu poderia fazer seria utilizar uma outra fonte precursora, que fosse, por exemplo, com partículas que seriam mais favoráveis à trabalhabilidade, como cinza volante, por exemplo, né, que ela tem uma partícula mais esférica, não impactaria tanto na trabalhabilidade como o metakaolin. No entanto, né, como esse material ele é bastante heterogêneo, porque ele é advindo, né, de um processo da queima de carvão ali, então a gente não tem um precursor homogêneo, como no caso do metakaolin, né, que é uma argila calcinada. Por isso, então, a gente resolveu utilizar esse material, embora ele seja tão difícil, né, essa questão de trabalhabilidade, mas num caráter mais básico, fundamental, é bem importante a gente trabalhar com material um pouco mais homogêneo. Então, se a reologia, né, como a gente pode ver aqui, através dessas ligações, ela é afetada por tantos parâmetros, eu posso pensar de que maneira eu consigo avaliar essas propriedades, né? Como que eu consigo observar isso? Uma maneira que é bem eficiente, né, e que me dá resultados bem fiéis, digamos assim, né, bem precisos, seria a reometria. Então, quando eu trabalho com um reômetro, apesar de ter uma metodologia um pouco complexa, né, de precisar de equipamentos bem caros, eu consigo ter resultados que são, por via de regra, muito mais fiéis, representam de uma maneira muito mais fiel o comportamento do meu material, são resultados mais precisos, né? Só que aí eu tenho que levar em consideração que as metodologias que eu preciso aplicar, eu preciso saber muito bem o que eu quero ver no meu material, para fixar os parâmetros de ensaio, fixar a frequência que eu vou utilizar, fixar o que eu quero enxergar, se eu preciso variar a frequência, se eu preciso variar a tensão, se eu preciso variar o tempo, para aí, a partir daí eu conseguir, então, desenvolver uma metodologia de ensaio, né? Então, além disso, eu preciso, então, de um operador que ele seja qualificado, que ele saiba mexer no reômetro. Eu preciso também de acessórios, né, que vão me permitir fazer determinado ensaio, e tudo isso atrelado a custo, né, porque equipamento que consegue me dar essas medidas, ele é um pouco mais caro, e ele precisa também de acessórios que são mais caros. Uma outra maneira, né, um método um pouco mais simples, a gente tem como alternativa, então, o funil de Marsh e o SLAMP. Eles avaliam as propriedades, então, do concreto já, a gente já tem, né, até normatizado, no caso do SLAMP. São testes um pouco mais baratos, que em tese qualquer operador pode realizar, eu realizo isso na obra, por exemplo. No entanto, o que eu preciso saber é que esses testes, eles são testes que a gente chama de monoponto na bibliografia, né, que eles vão me dizer basicamente um parâmetro. O SLAMP, então, ele foi desenvolvido, né, para concreto. O cone é preenchido com volume bem significativo de material, porque eu trabalho com partículas maiores, né? E em caso onde a gente trabalha com pasta, como é o caso desse estudo, seria mais interessante utilizar volumes menores, né? Não tem por que eu misturar uma quantidade muito grande de material, se por via de regra eu vou precisar de só medir o espalhamento, né? Então, a gente faz uma adaptação, que seria, então, o mini SLAMP, também conhecido como cone de canto, e isso evita desperdiçar material, né? Então, ele vai me auxiliar ali na medida de espalhamento, então, através desse espalhamento, eu vou conseguir ter uma ideia da trabalhabilidade do material, vou conseguir, talvez, estimar uma tensão de escoamento, no entanto,
vou falar de novo, né, que a gente precisa ter em mente que ele não serve para explicar de fato o comportamento reológico, porque se eu pensar em dois ligantes que têm o mesmo espalhamento, não quer dizer que eles são necessariamente iguais. Então, ele não estuda de uma maneira muito aprofundada os porquês, mas são técnicas complementares que são úteis e são normatizadas geralmente. Sendo assim, então, os objetivos, né, de maneira geral, a gente colocou, então, avaliar a fluidez das pastas sob diferentes parâmetros de síntese, de uma maneira um pouco mais específica, avaliar o efeito do tipo e concentração do ativador alcalino nas propriedades reológicas. Depois, no segundo momento, correlacionar as medidas de trabalhabilidade que eu obtenho através desses testes tradicionais com o que eu vou obter no reômetro, e avaliar a mudança no comportamento viscoelástico das pastas ao longo do tempo. Esse trabalho, então, ele foi pensado no formato de artigo, né, onde cada objetivo proposto aqui foi gerado um artigo que pudesse discutir e responder o que a gente está propondo. A metodologia, então, na etapa 1, ela começa com a caracterização, depois eu tenho preparação dos sistemas, execução dos testes e, por fim, as análises. O meu metacaulin, então, foi o meu material escolhido para ser a minha fonte precursora. Ele tem um tamanho médio de partícula de 6,073 micrômetros, e aqui eu consigo ver também aquilo que eu falei lá no início, nessa forma lamelar que ele tem. Ele é composto, então, né, na grande parte ali, mais de 50% por dióxido de silício e depois óxido de alumínio. E ele tem uma elevada índice de atividade pozoleica. Também é um material altamente amorfo, como a gente pode ver aqui. Os sistemas, então, eles foram baseados em estudos anteriores e também em testes preliminares. Ao final foram fixados, então, 8 sistemas. Todos eles têm o mesmo módulo de solução, então, que é 1. Tenho 2 cátions. Cada cátion tem 2 concentrações de álcalis, 15 e 20%. E em sódio a gente vai ter 3 relações de água ligante, então 0,7, 0,75 e 0,8. Aqui a gente tem, então, uma curva de viscosidade. Eu fiz um teste de fluxo para todos os ativadores aqui dos 8 sistemas. A partir dessa curva de fluxo, quando eu derivo ela, eu tenho, então, a viscosidade, né, do ativador. Aqui ela foi executada, então, para todos os ativadores, como eu falei antes, e aqui a gente consegue ver que conforme eu aumento o teor água ligante, essa viscosidade ela é menor. Ainda, o que é importante a gente ressaltar aqui é que o modelo que vai explicar essa viscosidade é o newtoniano, que a gente teve mais de 0,99 de correlação, né? Então, de maneira geral, os meus ativadores, eles têm um comportamento predominantemente de fluido newtoniano. Quando eu aumento o teor alcalino, então a viscosidade ela também aumenta e depois ela diminui. Agora com potássio, então, que a gente trabalhou apenas com uma relação água-ligante, então eu fiz a curva para 15% e para 20%. Aqui a gente tem a nomenclatura que foi utilizada, então, como a gente trabalhou com 3 artigos, cada artigo, ele tem uma nomenclatura diferente, né? Mas, no entanto, a metodologia que a gente escolheu para nomear os sistemas, ela segue um padrão. Então, primeiro eu indico se o sistema ele é baseado em sódio ou potássio, então S quando é sódio e K quando é potássio. Depois eu tenho a concentração do ativador alcalino, que pode ser 15% ou 20%, está relacionado então ao meu teor de álcalis. O módulo de solução, como eu falei lá, que ele é fixo para todo mundo, aqui ele não aparece na nomenclatura. E por último eu vou ter então a relação água-ligante, que ela pode ser 0,7, 0,75 e 0,8 para sódio e 0,7 para potássio. Ao final, então, esses são os meus sistemas, 6 sistemas de sódio e 2 de potássio. O procedimento de mistura, ele vai seguir, então, aquele padrão que a gente já conhece. Primeiro eu homogenizo e estabilizo a temperatura do meu ativador e depois eu realizo uma mistura mecânica por 5 minutos. A partir, então, de agora, a gente vai começar a ver um pouco dos resultados que foram alcançados. Esse foi o primeiro artigo, então, que ele já foi submetido, aceito e publicado nessa revista. Ele vem, então, para responder o objetivo A, que eu mostrei lá em cima, que seria avaliar o tipo e a concentração do ativador nas propriedades reológicas. Quero fazer um parênteses aqui, né, para dizer que nesse e também nos outros artigos que eu vou apresentar, eu tive a colaboração e auxílio, né, de bolsistas, dos próprios profs, e isso foi muito importante para desenvolver todo esse trabalho.
porque era bastante coisa para fazer, então, tanto na parte da execução dos testes, como na parte de correção, de revisão, a ajuda de vocês foi muito importante, então vou agradecer já de antemão, que foi primordial. A nomenclatura utilizada nesse sistema, então, é essa aqui, onde eu tenho GS para geopolímero de sódio e GK para geopolímero de potássio. A gente começou, então, num primeiro momento, a gente realizou o teste de tempo de pega, aquele que a gente já conhece, realizado em cimento Portland, então, que é normatizado, né? O que eu queria aqui era identificar o período em que as pastas se mostravam trabalháveis. No entanto, eu adaptei a metodologia de mistura, né? Se a gente lembrar lá da norma, ela vai me dizer que eu preciso determinar um espalhamento padrão. Nesse caso, eu não podia mais mexer na metodologia de mistura, porque já é algo que é um pouco mais consolidado, então eu adaptei apenas, me apropriei apenas da parte da medição com agulha lá. Os testes, então, de varredura de amplitude, né, realizados num reômetro, ele começou 3 mais ou menos 1 minuto após a mistura, então realizava 5 minutos de mistura e 3 mais ou menos 1 minuto depois eu começava esse teste. Ele foi replicado, então, em intervalos de 15 minutos, onde 10 minutos era o tempo para a execução do teste e 5 minutos era o tempo que eu tinha para tirar a primeira amostra e preparar a segunda. Então, o que a gente vai ver aqui nos resultados são os tempos variando de 15 em 15 minutos, onde T0 vai ser o tempo imediatamente depois da mistura, então 0 minutos, T1 15 minutos e assim sucessivamente. E isso foi executado até a amostra apresentar pouca ou nenhuma deformação nessas condições aqui, né? Então, o que eu observava visualmente era quando a minha amostra não estava mais sendo deformada pelas condições de ensaio, né? Os resultados aqui, então, do teste de tempo de pega, como eu comentei antes, o tempo vai ser no eixo X e o eixo Y, então, vai trazer os sistemas. Aqui a linha, então, vai nos dizer o tempo entre o início e o fim da pega, tá? Então, a linha começa quando a pega inicia, né? E depois ela vai terminar, então, quando, se a gente lembrar do teste, aquele momento em que a agulha praticamente não penetra mais na amostra. O que eu posso dizer aqui é que conforme eu aumento o teor água-ligante, a minha pega, ela começa mais tardiamente. Se eu mudar também o teor alcalino, eu vou observar também esse efeito, né? Então, comparando aqui 15 com 20%, eu vou ver a mesma tendência. No entanto, quando eu utilizo sistemas baseados em potássio, né, embora eu também observe esse tempo maior para início da pega, eu posso ver que uma vez que ela começa, ela termina de uma maneira mais rápida, né, que fica claro aqui pelo tamanho da linha, comparado com o sistema de sódio. E isso acontece nos dois sistemas. Aqui, então, para a gente avaliar um pouco o efeito da relação água-ligante, eu vou trazer, então, no eixo X o intervalo da deformação, que ele vai, então, de 0,01 até 100. No eixo Y, os módulos, né, o módulo elástico e o módulo viscoso. Vamos só lembrar que essas são parcelas do meu módulo complexo. Então, G, ele é complexo e ele se decompõe em G' e G2'. Onde G' é a minha parcela elástica, então ela vai estar relacionada à rigidez do meu material, né, quanta energia eu estou armazenando nessas condições. E G2' vai ser a parcela viscosa, então que vai medir quanta energia eu estou perdendo, né. Aqui, então, em cada quadradinho, né, digamos assim, a gente vai ter uma amostra medida, lembrando que o G' ele vai ser a linha vermelha e o G2' a linha preta. A setinha vai me indicar o crossover, que seria o momento que o meu material sofre escoamento, né. Aqui eu consigo ver, então, que as linhas, a partir desse momento, elas se cruzam, né, daí vem o nome, e a partir desse momento eu estou perdendo mais energia do que armazenando. Aqui a gente delimitou essa região em cinza para ficar um pouco mais claro, né. O crossover que a gente adotou nesse caso aqui, ele é o que a bibliografia chama de um ponto mais prático, porque é esse momento que as linhas se invertem, ele fica fácil de enxergar, né, mas o que eu tenho que atentar aqui é que a gente pega uma região de transição, que a gente vai ver um pouco melhor depois em outra figura. Então, talvez isso possa influenciar em eu observar ou não algumas tendências, que isso a gente já discutiu um pouco no artigo, mas aqui para deixar um pouco mais claro. Então, aqui em cada linha a gente vai ter os sistemas ativados pela mesma concentração. Então, em A eu vou ter 15%, mas com relação à água ligante 0,7.
em B eu vou ter 0,75 e em C 0,8, todos no mesmo minuto. Conforme aqui eu vou passando, né, que a gente fez dessa forma para conseguir avaliar os 3 comportamentos de uma vez, observar as diferenças, né. O que eu posso dizer inicialmente é que nada me parece muito definido, porque as linhas estão muito próximas nesse momento, né. E é como se eu pensar, eu estivesse praticamente armazenando a mesma coisa armazenando e perdendo a mesma quantidade de energia. Claro que aqui está numa escala logarítmica, né. Conforme o tempo vai passando, as reações vão acontecendo, a gente vê uma mudança nessas linhas, né? As linhas atuais, elas estão aqui em preto e vermelho, e as linhas anteriores em cinza, justamente para a gente conseguir comparar essa evolução ao longo do tempo. As linhas, então, elas tendem a se afastar uma da outra, né? Onde G' vai se sobressair, então vai indicar que o meu material, com as reações, ele está se tornando mais próximo de um sólido, né? Ele está enrijecendo. E o meu crossover aqui, ele está se deslocando para a direita, o que quer dizer que o meu material está está escoando apenas sob maiores deformações, né? Se eu fosse pensar como se ele estivesse aguentando um pouco mais de desaforo, assim. No final, então, eu vou ter um comportamento que ele é predominantemente elástico em relação ao viscoso, e isso era o que a gente já esperava, né? Porque conforme vai reagindo, o material vai enrijecendo. O teste aqui ele foi possível, então, de reproduzir até 45 minutos. Lembrando que o que determinou lá o final do teste foi o que eu falei antes, né? Quando a amostra já não se deformava mais e não tinha por que a gente seguir na metodologia de teste. Aqui, então, os sistemas ativados com 20%, né? O maior teor de álcalis nesse caso. O eixo X, de novo, ele vai apresentar deformação e o eixo Y, os módulos. Aqui também, para a gente conseguir observar o efeito entre as relações água-ligante, a gente colocou uma do ladinho da outra e sempre cada linha vai apresentar os minutos, né? Então, agrupado por tempo. Similarmente ao que a gente viu antes, né? Nos instantes iniciais, as linhas aqui, elas estão muito próximas. Nesses sistemas, então, com 20% de sódio, a gente tem, né, um aumento lá do pH da solução. Com isso, eu vou acelerar a minha dissolução. E, nesse caso, eu estou melhorando a dispersão. Então, isso vai influenciar naquelas forças repulsivas atuantes nesse momento, né? Isso faz com que, na prática, o material vai permanecer mais fluido por mais tempo, né? Nesse caso aqui, eu estou vendo que em 30 minutos, nas relações maiores aqui de água ligante, né, que são as duas mais da direita aqui, a minha linha atual, ela está mais para baixo do que a anterior, então quer dizer que meu material em 30 minutos, nesse caso, ele é mais fluido do que ele era anteriormente, né, justamente por esse efeito da dissolução. Em 45 minutos, a gente consegue observar o comportamento bem próximo do que eu vi antes, né, então as linhas, elas estão indo para cima, no eixo Y, isso está me dizendo que meu material está enrijecendo, né, no entanto, aqui as linhas estão ainda muito próximas. A partir daqui, a gente consegue observar, então, que o módulo elástico ele começa a se pronunciar em relação ao viscoso, né? Ele fica mais distante do viscoso, as linhas, então, estão se afastando, né? E essa área entre uma e outra. Ao final, então, para esse sistema, eu consegui reproduzir o teste até um pouco mais de tempo, então 75 minutos, né? Eu observo no final um comportamento parecido com o que eu tinha antes, ou seja, um comportamento predominantemente elástico, onde o crossover também foi se movendo mais para a direita, o que quer dizer que meu material só está escoando sob maiores deformações. Aqui, então, o teste de varredura, ele me permite extrair vários parâmetros do meu material, né? A gente consegue calcular muitas coisas. O que eu trouxe aqui é basicamente um resumo, tá? Das propriedades, do que a gente conseguiu ver, por exemplo, no instante inicial. Aqui, então, com o auxílio da figura, eu consigo ver as 3 regiões bem definidas que eu falei antes, lembra? Aqui a região elástica, depois a região de transição, ali em verde, e por fim a região viscosa. O crossover, ele está aqui, então, justamente na região de transição para viscosa. Nesse caso, então, eu estaria assumindo que essa região de transição, ela faz parte, né, desse meu intervalo. No entanto, o que eu sei é que existe ainda um intervalo elástico que eu preciso levar em consideração. Esse intervalo, a gente calculou ele, né, para todos os sistemas e depois utilizou 90% desse valor para um teste que eu vou explicar um pouco mais lá para frente. Depois, então, comparando com a amostra no tempo final, né, lembra que a gente viu aquelas linhas lá bem diferentes entre o início e o fim? Isso vai refletir
numa mudança entre essas zonas que eu observo aqui, né? Então, conforme o meu material vai enrijecendo, a minha zona elástica, que é a minha região onde as deformações são possíveis de ser revertidas, né? Onde as deformações, elas são reversíveis, ela vai ficando menor. E isso vai me dizer que eu tenho menos tempo, afinal, para trabalhar com para aplicar essas deformações no material, né? Aqui, então, só para a gente conseguir enxergar um pouco melhor, né, que conforme o tempo vai passando, essa zona, ela vai alterando, então antes ela era uma zona um pouco maior e depois com o tempo ela vai diminuindo, e isso é bem importante de eu levar em conta, né, porque vai introduzir, afinal, quanto tempo eu tenho para mexer com esses materiais, sob quais condições e tudo mais. Aqui, então, para a gente conseguir observar melhor o efeito da concentração de álcool, eu trouxe os sistemas de sódio, né, com 15% e 20%. Aí, 15%, então, medidos no tempo zero e no tempo final, nesse caso, 45 minutos, para a gente enxergar justamente essa diferença entre o tempo inicial e o tempo final. A gente conseguir clarear um pouco nesse sentido. Para 20% de sódio, né, o teste, então, se estendeu até 75 minutos, então, o meu TF aqui vai ser 75. Também, trazendo isso para o LVE, né, aqui, então, para 15% T0 e T45, e depois para 20%, tempo final 75 minutos. Tá, então, quando eu tenho o gelinha, né, e para 15% de sódio, a gente vê que existe, sim, uma diferença entre o tempo final e o tempo inicial, no entanto, não é nada muito grandioso, né, meu material está, assim, enrijecendo, mas foi o que a gente viu antes, aquela curva, ela tem a mesma cara, digamos assim, do início ao fim, só que o módulo está mais pronunciado porque o meu material está enrijecendo. Só que aí, em 20%, eu tenho uma grande diferença entre o início e o fim, né? Se eu for lembrar lá da minha linha, que inicialmente os meus módulos, eles estavam praticamente nessa reta, né? E aí depois só ele foi ficando com uma cara mais parecida com 15%, né? Talvez agora, olhando para essas barras, assim, a gente consiga ter um pouco mais dessa ideia, né? Que os comportamentos, eles são bem distintos aqui entre o início e o final do teste. Então, o maior teor de álcoolis ali, que vai ocasionar o meu efeito da dissolução, ele vai me promover G menores no início, né? G linha menor, G duas linhas também nesse caso. Quando eu vou para o LVE, então, pensando, né? Vou apresentar em barras aqui para a gente conseguir, sei lá, traduzir isso para números e ver se a gente consegue enxergar melhor. Em 15%, eu tenho basicamente o que eu tinha para G, né, um comportamento que não muda muito com o tempo. Eu tenho aqui um limite um pouco maior para 0,8, que foi o que mais mudou aqui, mas nada muito grande novamente, né, então esse comportamento se mantém aqui no LVE. Só que quando eu falo para 20%, a gente vê uma diferença bem grande de novo, né, no limite. Isso, vou trazer aqui então uma curva de novo para a gente conseguir observar. Se o meu LVE ele é medido, então, através da inclinação dessa reta, o que eu consigo ver é que no instante inicial, essa reta, ela começa a se inclinar muito mais perto do final do teste, né? Então, aqui está muito mais para a direita. E isso vai me traduzir, né? Afinal, vai me dar resultados com LVE bem grande, um LVE bem maior. E conforme as reações vão acontecendo, o material vai ficando mais rígido, aquela reta, ela se encurta. Então, o meu LVE, ele também fica menor. Aqui, só para a gente ressaltar, então, que as maiores diferenças, né, nos comportamentos, tanto no G' como no LVE, eles são apresentados nesses sistemas, então, de 20%. Quando eu avalio, então, o efeito, né, de utilizar o potássio, como a gente só tem dois sistemas de potássio, né, um com 15% e outro com 20% de teor alcalino, eu vou apresentar eles aqui em separado, tá? Então, primeiro a gente vai falar com 15%, aqui de novo a deformação está no eixo X e os módulos estão no eixo Y. Primeiro, então, quero chamar a atenção de vocês para essa diferença aqui entre 0 e 30 minutos, né? Se a minha linha colorida é a minha linha atual, digamos assim, e a linha em cinza é a minha linha anterior, o que eu consigo dizer aqui é que em 30 minutos o meu material é menos rígido do que em 0 minutos, né? Então, eu tenho uma menor rigidez. Isso vai me dizer que meu material está ficando mais fluido conforme o tempo vai passando. Em 90 minutos, as curvas começam a se deslocar para cima, indicando, então, que a rigidez ela vai começar a aumentar, né? E
até que ele apresenta aquele comportamento que a gente já viu antes. Então, as linhas começam a se afastar, o meu crossover ele começa a se mover para a direita, eu tenho aqui uma diferença, né, uma área entre uma curva e outra, e o meu teste, então, aqui ele foi reproduzido até 120 minutos, né, se eu for lembrar, lá com 15% de sódio, eu consegui reproduzir o teste só até 45 minutos. Se eu lembrar também daquele modelo que diz que primeiro, né, aquele modelo das reações, onde primeiro diz que eu tenho a fase, né, de dissolução, depois eu tenho a condensação da minha matriz, eu posso dizer, então, que esses cátions maiores, né, como é o caso do potássio, ele vai estender a minha fase de condensação, né, ele vai aumentar esse período. E na prática, então, né, eu preciso de um período mais longo para formar esses produtos, e isso vai fazer com que meu material permaneça fluido por mais tempo, ou seja, eu consigo manusear ele por um tempo maior. Em sistemas, então, com 20%, né, de teor alcalino, o efeito que eu observei antes até 90 minutos, né, se eu lembrar lá aqui, então até 90 minutos praticamente, aqui ele se estende até 135. Ou seja, se eu comparar 0 com 135 minutos, eu estou vendo uma curva que me diz que a rigidez é menor. Então, o meu material está mais fluido do que antes. O que eu também quero chamar atenção aqui é para esse ruído que a gente tem na curva, que ele é atribuído, então, à sensibilidade do reômetro, né, em baixas deformações. A partir de 50 minutos, de 150 minutos, então, as minhas curvas, elas começam a subir no eixo Y, né, que está me dizendo aqui que os módulos, eles estão começando a aumentar. Então, como eu falei antes, né, esse cátion, ele é maior e ele me dá um material mais fluido por mais tempo. Nesse caso, então, aqui a gente conseguiu reproduzir o teste até 180 minutos. Se eu lembrar lá de 20% de sódio, eu consegui reproduzir esse teste, então, até 75 minutos, e agora aqui até 180. O segundo artigo, então, que ele já foi submetido, né, ele vem para responder o nosso segundo objetivo, o B, então, que seria correlacionar as medidas de trabalhabilidade que eu obtenho através desses testes tradicionais com as medidas que eu realizei no reômetro. Aqui essa foi a nomenclatura que a gente adotou, né, para esse artigo, onde MK faz referência, então, ao precursor que eu utilizei, e S quando o meu sistema é de sódio e K quando o meu sistema é de potássio. Além daqueles dois testes que eu já expliquei anteriormente, né, que é o teste de varredura e o tempo de pega, nesse caso a gente realizou também o teste do funil de Marsh. Ele iniciou, então, após mais ou menos 1 minuto da mistura, né, porque aqui eu queria, então, manter aquilo que eu fiz no reômetro, com os tempos e tudo mais. Depois, então, a gente preenchia esse funil, media o tempo necessário para escoar aproximadamente 300 ml de pasta e registrava esse teste em vídeo, né, para conseguir ter um resultado mais fiel, digamos assim. Ao final, então, além do registro em vídeo, também a gente pesava o material retido no cone e o material escoado, né, que ficava nesse recipiente graduado. Aqui, então, a gente realizou o mini slump, né, aquela adaptação do slump tradicional, e aqui ainda, né, acrescentou uma metodologia de análise por imagem para descartar, né, de uma maneira, assim, dizendo, a influência do meu operador nessas medidas. Então, a metodologia que a gente desenvolveu, ela está aqui apresentada nessa figura, onde eu vou ter uma superfície plana, eu vou ter um dispositivo ali, né, que vai me dar esse contraste entre a pasta, para depois eu conseguir isolar isso, para identificar a minha pasta de uma maneira mais fácil, e um dispositivo de filmagem. Então, eu preencho esse cone, levanto esse cone, registro esse teste por 10 minutos e repito de 15 em 15 minutos, né, para a gente avaliar sobre aquela mesma perspectiva que a gente fez no reômetro. Cada vídeo, então, ele era convertido numa sequência de frames, né, esse a gente fez com auxílio de um software, né, e uma ferramenta que me permite isolar essa área espalhada, e ao final o que eu tenho, então, é um diâmetro de espalhamento ao longo do tempo. Aqui, então, para a gente obter a tensão de escoamento, a gente utilizou essa metodologia, né? A tensão, então, o meu ponto de escoamento, ele é aquele ponto de transição, né, entre a resposta elástica do meu material, né, ou seja, um comportamento do tipo sólido, e o regime plástico, né, que é o regime viscoso.
Então, esse ponto, ele tem que estar justamente nessa transição. Na prática, como que a gente faz para determinar isso, né? Eu gero, então, esse gráfico de tensão-deformação, eu boto ele na escala aqui, log, nesse caso, e a gente calcula, então, uma derivada, né, dessa curva aqui principal. A partir da derivada, então, o que a gente observa? O ponto imediatamente seguinte, né, ao que a derivada não é mais uma reta, quando eu coloco esse ponto, né, quando eu transponho esse ponto para o gráfico ali de tensão-deformação, ele tem que indicar o meu ponto de escoamento, tá? Então, a gente fez isso para todos os sistemas, só que aqui, no caso, eu trouxe só um para a gente poder discutir. No documento, esses cálculos, né, para todos os sistemas, eles estão como material complementar, então vocês devem ter visto como um anexo. Inicialmente, então, através do cone de Marsh, né, de uma maneira bem simplista, eu posso dizer que se eu aumento o meu teor água ligante, o meu material ele escoa mais rápido. Se eu aumento o meu teor de álcalis, isso também acontece. E se eu mudo a natureza do meu ativador, né, nesse caso, troco de sódio para potássio, isso também faz como se meu material escoe mais rápido pela abertura do cone. Aqui agora, então, avaliando o efeito da relação água-ligante, tá? A gente, então, quis trazer tanto os resultados que eu obtive no riômetro, como os resultados que a gente obteve através do mini-slump. Para isso, então, no eixo X primário, eu vou ter a deformação, e no eixo Y primário, a gente vai ter a tensão de cisalhamento, tá? E esses eixos primários, eles são do meu teste oscilatório. Aí, então, o que eu vou ter, né, como resultado disso é uma curva de tensão-deformação. Depois, então, nos eixos secundários, nós temos os dados de mini-slump. Aí, no eixo Y, eu vou ter o diâmetro espalhado, então, que vai ser medido em milímetros, e no eixo X secundário, eu vou ter o tempo. E aí, eu vou ter duas curvas, então, uma tensão-deformação, medida no teste oscilatório, e a outra, espalhamento contra tempo, que é medida através do slump. Aqui, então, eu vou conseguir ver, através dessa curva do mini-slump, como que a minha pasta abre ao longo do tempo e a partir de que momento ela se estabiliza, digamos assim. Ainda a gente vai ter, então, a área que foi registrada, né, no tempo, que vai ser representada pelo círculo, e ainda a área e o diâmetro encontrado, né, que vai estar indicado ali no canto inferior. Em cada coluna, então, a gente vai ter de novo, né, naquele mesmo esquema, as relações água-ligante, e aí cada linha vai indicar o tempo. Fica fácil aqui, então, a gente observar aqui as variações nas aberturas dos mini-slumps e na tensão de medida através da reometria, conforme o tempo vai passando. Os sistemas com 15%, que é esse caso, né, um incremento no teor água-ligante, ele vai promover uma maior área espalhada, e eu consigo ver aqui pelo diâmetro de abertura, ó, eu tinha 75 para 0,7, depois passou para 84 e depois 89, tá? Então, além disso, né, depois, conforme o tempo vai passando, eu vou replicando esse teste por várias vezes, o meu material, ele vai diminuir o espalhamento. Eu vou precisar, então, de uma tensão maior para mexer esse material, né? E isso vai me indicar aquela perda de trabalhabilidade, que já é um efeito esperado, né? Conforme as reações vão acontecendo, o material vai ficando menos trabalhável. Nos sistemas, então, com 20% de sódio, o mesmo comportamento, aqui eu vou observar também, comparar, né? 0,7, 0,75, 0,8, e aí agrupado, então, por tempo. Aqui, então, de novo, né, eu consigo ver que quanto maior o teor água-ligante, maior é o meu espalhamento, então 111, 112, 119. Mas o que a gente observa de diferente aqui, e que a gente já discutiu um pouquinho antes naqueles outros testes, é que o espalhamento, né, nesse caso, em 15 minutos, ele não é inferior e sim superior ao tempo inicial, né, e é aquilo do efeito que a gente já conversou e tal, o efeito de dissolução do meu material. Então, num segundo momento, então em 15 minutos nesse sistema, o que eu consigo ver é que ele está mais trabalhável, né, e vai de acordo com aquilo que a gente já viu, que era um módulo de rigidez menor no tempo seguinte do que o tempo anterior.
A partir daí, né, tipo, em 30 minutos, o meu comportamento é similar ao que eu vi com 15%, né? Eu diminuo a trabalhabilidade, diminuo o espalhamento e preciso de uma atenção maior para deformar esse meu material. A partir, então, daquela metodologia, né, que eu expliquei ali de como a gente calculou a tensão de escoamento, a gente fez, então, né, esse gráfico, que ele vai ser, então, uma relação entre os meus teores água ligante com a tensão de escoamento calculada, e aqui eu consigo ver que depois de 15 minutos eu tenho uma transição nesse comportamento, né, para 15%, e quando eu falo dos sistemas ativados a partir de 20% no teor alcalino, eu tenho essa transição um pouco mais tardia, ela acontece entre 30 e 45 minutos, a partir de 45 minutos é o que eu vejo essa transição. Claro que aqui é importante a gente falar que essa transição, o que eu estou avaliando aqui, só foi possível, né, de fazer, porque eu fiz com os dados de reometria, né, eu não consegui observar de uma maneira tão em detalhe isso no Mini-SLAMP, mas isso está relacionado diretamente à precisão do teste, né, que ele é mais empírico. Como a gente viu antes, então, em sódio, agora em potássio, os sistemas, então, aqui eles foram, eu coloquei um do ladinho do outro, como eu tenho só uma relação água ligante para os dois, para a gente comparar 15% com 20%, aqui 15% vai estar em rosa e 20% em laranja. Eu tenho, então, aquele efeito, de novo, né, do aumento de espalhamento e diminuição da tensão num primeiro momento, onde eu consigo ver aqui, ó, o tamanho do meu círculo. Inicialmente ele estava com um diâmetro de espalhamento de 144, depois foi para 222, né, e aí eu consigo ver também que só a partir de 120 minutos em potássio, né, para 20%, eu tenho de novo, começo a ter essa redução da trabalhabilidade. E aí, então, segue essa tendência, depois que, uma vez que ela começa a diminuir, ela diminui até o final do teste, né? Só que aqui o teste, para 15% de potássio, eu consegui levar só até 135 minutos, e para 20% eu consegui fazer até 150. Na prática, o que a gente via é que o vídeo ficava assim, né? O meu sistema, então, que era com potássio, ele espalhava muito mais, de uma maneira um pouco mais rápida. E ainda o que a gente conseguiu observar, né, através da análise de imagem, que era o motivo pelo qual a gente queria aplicar essa metodologia, né, seria de que maneira esse material está espalhando. No sistema de sódio, eu tenho esse espalhamento radial, né, ele é uniforme, mas quando eu trabalho com o sistema de potássio, ele se espalhava de uma maneira um pouco mais ordenada, né, digamos assim. Aqui, claro, a minha pasta não é mais fluida, eu tenho aqui também atuando a tensão superficial entre o vidro e a pasta, que não é homogênea, mas ao final das contas eu não tenho um espalhamento 100% circular em potássio. E talvez isso sendo medido através de um operador, numa média, que é o que a gente costuma fazer, pega 3 medidas, lá faz a média, isso passaria despercebido, né? Não ia conseguir observar isso. Aqui a gente tem, então, um gráfico que vai correlacionar a tensão de escoamento, né, que é medida no Mini-SLAMP, desse trabalho com trabalhos anteriores, que já foram realizados em cimento Portland. Eu tenho uma região 1 aqui, que ela é determinada para baixas fluidez, né, com pastas com baixas fluidez. Aqui essa região ela vai até 70 milímetros de espalhamento. Então aqui eu trabalho com altas tensões de escoamento, eu preciso de tensões altas, digamos assim, para poder mover esse material. E essa segunda região, então, seria a região com que eu preciso de menores tensões para mover esse material. Então, aqui eu estou trabalhando com pastas mais fluidas, tá? Uma alta fluidez, digamos assim. O que eu consigo observar, então, através desse gráfico, é que o teste de Mini-SLAMP, ele se correlaciona melhor nessa segunda região, que é onde eu tive aqui um R quadrado de 0,84, né? Ou seja, então, aberturas maiores que 70 milímetros, tá? E isso vai nos dizer, então, que é uma limitação desse teste que eu estou aplicando, né? Similar ao que a gente tem em cimento Portland, eu não aplico um teste que vai medir espalhamento num concreto tradicional, porque eu sei que ele não vai espalhar, e ele sim, eu vou medir aquele tanto que ele diminui em relação ao cone, né? Eu vou medir o abatimento e não o espalhamento. Da mesma maneira que eu não vou aplicar esse teste para medir concreto autodensável, porque eu sei que ele vai espalhar e ele não vai se abater. Então, é justamente isso que a gente queria mostrar, né, que a aplicação desse teste, ela tem certas limitações. Que isso é uma coisa que a gente já tem, né, mais definido em concreto tradicional.
Esse, então, é o terceiro artigo, né, que ele vem, então, para responder o objetivo C do trabalho, né, ele está ainda em preparação, mas seria, então, avaliar a mudança do comportamento viscoelástico ao longo do tempo, avaliar justamente essa transição fluido-sólido que eu tenho no meu material. A nomenclatura utilizada aqui, então, foi essa, onde eu tenho SS, sistema de sódio, SK, sistema de potássio. Além daqueles testes, né, que a gente já comentou anteriormente, que eu já apresentei antes, a gente realizou, então, uma microcalorimetria, deixando meu material, né, em 36 horas, um teste durante 36 horas a 22 graus. Realizei também resistência à compressão em corpos cilíndricos de 11 por 22 milímetros, curados numa temperatura ambiente de 23, mais ou menos 2 graus, e em 7 dias. A aplicação de carga que eu tive aqui foi de 1 milímetro por minuto. A gente fez também um teste oscilatório, né, em outro reômetro nesse caso, mas, enfim, o que a gente queria avaliar aqui era o enrijecimento, né, o gelinha da minha amostra. O que a gente fez, então, foi fixar a deformação e medir o gelinha ao longo do tempo, tá? Então, se antes eu aplicava uma faixa de deformação, que ia desde uma deformação muito baixa até uma deformação muito alta, agora eu fixo essa deformação e vejo como o meu material vai enrijecendo ao longo do tempo. Então, esse teste ele iniciou 15 minutos após a mistura, mantive aquelas condições anteriores, né, de temperatura, 23 mais ou menos 2, apliquei uma frequência de 1 Hz e aquela deformação que eu calculei lá no meu teste de varredura de amplitude, lembra? 90% da deformação eu trouxe para cá e fixei essa deformação no teste. Por que eu fiz isso, né? Se a minha região elástica é a minha região que ainda permite deformações irreversíveis, quando eu pego 90% desse limite, eu estou garantindo que eu estou trabalhando nessa região, né? Então, por isso a gente adotou 90% desse valor. O fim do teste, então, ele foi fixado com base em alguns testes preliminares que a gente fez. Se vocês observarem aqui, esse reômetro ele tem uma câmera, que é o que mantém a temperatura controlada. E aqui eu tenho um pouco de dificuldade, né, de acessar de uma maneira visual a minha amostra. Então, o que a gente fez foi alguns testes preliminares, que eu conseguisse ter uma medida de rigidez máxima com que eu conseguisse tirar essa amostra sem danificar, né, a minha placa, o meu equipamento. E para isso, então, a gente estabeleceu que o final do teste seria quando o meu gelinha chegasse próximo de 10/7. Aqui, então, os resultados, né? Primeiro, nesse quadro A, eu tenho um tempo no eixo X e o fluxo de calor medido em Y. Depois, no quadro B, eu vou ter o resultado do teste oscilatório, né? Que vai ter o tempo no eixo X e o gelinha, então, no eixo Y. E depois eu vou ter as aberturas, né? Os diâmetros e as áreas espalhadas no mini slump. Aqui eu vou ter, então, 15% nesse quadro vermelho e 20% no azul. Nos sistemas, então, que eles são ativados por sódio, comparando o teor alcalino, né, 15 com 20% e fixando a relação água-ligante para ver a diferença, eu vejo aqui que o pico o primeiro pico, né, eu tenho um pico próximo de 30 minutos. Depois, então, se meu efeito de dissolução, né, ele é acelerado em sistemas com 20%, o que eu vou ver aqui é que esse meu sistema, então, 20%, ele libera mais calor. Nos testes oscilatórios, o que eu observo é que menores teores alcalinos, eles vão me repercutir numa amostra que é mais rígida, e isso também faz com que eu consiga levar o teste por menos tempo, né? O que eu vou ver aqui, então, é 15% é uma amostra mais rígida e eu consegui levar o teste até mais ou menos 140 minutos. E aí, quando eu trabalho com 20%, a minha amostra, ela demora um pouco mais para alcançar essa rigidez, que seria o fim do meu teste, e eu consigo, então, levar esse teste por mais tempo, até 170 minutos aproximadamente. No retângulo vermelho, então, a gente vai ter o espalhamento medido para 15%. Então, aqui, né, variando ao longo do tempo, conforme a gente viu antes nos outros resultados. E aqui eu apresento eles, então, na maneira que a gente avaliava no software, né, que é o formato da imagem isolada aqui, na escala, enfim, que eu avaliava no software. Aquela liberação, né, de calor, rigidez e espalhamento que a gente falou antes, eles vão seguir a mesma tendência conforme eu aumento o teor de água ligante. Então, eu vejo a mesma coisa, né, amostras que eu tenho o efeito da dissolução, que eu tenho um aceleramento nessa fase, ele vai liberar mais calor, também vai me repercutir numa amostra que não é tão rígida, consigo levar o teste por mais tempo e também vou ter um aumento na área espalhada.
Quando eu trabalho com o sistema de 0,8 de relação água ligante, eu vejo a mesma coisa. E em potássio a gente também tem essa tendência, tá? Mas aqui outro ponto que a gente tem que observar é que eu tenho de novo aquele ruído, né, no início da curva ali, que também está relacionado à sensibilidade do equipamento. Além disso, também consegui reproduzir o teste por mais tempo, né, de uma maneira similar ao que a gente já viu nos outros. Então, se eu tenho um tempo maior que é necessário para formar os produtos de reação, eu consigo levar esse teste por mais tempo, né, porque ao final das contas, meu material está permanecendo mais fluido por mais tempo. Aqui a gente tem os resultados de resistência à compressão no eixo X em MPa e no eixo Y probabilidade de falha. Os sistemas ativados, então, com sódio em relação água ligante 0,7, o que eu consigo dizer é que a minha resistência característica, que é aquela relacionada à probabilidade de 63% de falha, ela é maior nos sistemas com 20%. O meu módulo de Weibull, né, que ele está associado, então, à inclinação da reta de ajuste, aqui uma menor concentração, 15% do ativador alcalino, ele apresentou um módulo de Weibull maior, o que me diz, então, que é um grau de confiabilidade um pouco maior, né, a gente tem uma menor dispersão entre os pontos e a reta. É aquilo que vem da estatística, né, quando eu aplico uma reta para explicar determinado comportamento, quanto menor for a distância dos meus dados com essa reta, quer dizer que aquela reta, enfim, ela explica um pouco melhor o comportamento do meu material, ela se aplica melhor ao modelo, né? Então, aqui é o mesmo princípio. Então, essa tendência, né, de maior módulo de Weibull para os sistemas com 15%, ele se mantém quando a minha relação água-ligante é maior, nesse caso, e a resistência é maior para 20%. 0,8 a mesma coisa, e em potássio também a mesma coisa, né? Tipo, um maior conteúdo de álcool, ele vai favorecer as ligações, então nesse caso elas acontecem de uma maneira mais rápida e vai repercutir no comportamento que a gente viu, né? De maior resistência. No entanto, o módulo de Weibull ele foi maior para 15%. As conclusões, então, que a gente conseguiu trazer nesse momento é que a síntese, então, ela é um parâmetro-chave no comportamento reológico, onde principalmente, a natureza do ativador e 2, a concentração de ativação são que mais impactam. Os testes tradicionais, né, que são normalmente aplicados em cimento Portland, eles são alternativas eficientes, mas numa caracterização reológica complementar, porque é aquilo que eu já falei antes, né, eles têm algumas limitações. Sistemas ativados por sódio, ele tem essa transição fluido-sólido mais rápida, e o incremento, então, no teor alcalino, ele vai me dar maior resistência à compressão. De uma maneira um pouco mais prática, então, se a minha situação exigisse uma pega mais rápida, eu optaria por sódio, né, e com menor teor alcalino. Se eu tivesse altas taxas de armadura, geometria mais complexa, o que eu poderia fazer, então, se eu trabalhasse com sódio, aumentar o percentual, né, de ativação alcalina, ou optar por sistema de potássio, dependendo da situação. Se for necessário, então, que meu material ele permaneça em estado fresco por mais tempo, né, por questões de transporte, então, sistemas de potássio seriam alternativas mais promissoras. Quero agradecer, então, de novo a presença aqui de vocês, a disponibilidade, agradecer também ao GEMASC, aos laboratórios parceiros aqui, que só a partir disso foi possível, né, executar esse trabalho. Muito obrigada.